Oi, gente. Boa tarde a todas e todos. Começando um programa Cinema e Sofá 247, hoje um pouco diferente, com uma convidada aqui, Silvia Inês, que veio lá do Rio de Janeiro só para o programa. Olha que honra. Tudo bem, Silvia? Tudo bem, Gisele, obrigada. Quero agradecer. Você foi super gentil, assim. Eu que te agradeço. Você viajou, pegou o avião só para vir aqui. Bom, um prazer estar aqui, né? Uma TV Que bom. super importante, jornal independente. Gosto muito. Que bom. Prazer é todo nosso. Eu sou Gisele Federici, aqui é a TV 247, então mandem seus comentários, suas perguntas. Já vou explicar sobre o que a gente vai falar hoje, que é um documentário chamado Ouve, que é da Silvia Inês, um trabalho de doutorado. Ela é psicóloga jurídica e o filme saiu alguns anos depois da sua tese de doutorado, né? Exatamente. Então, eu assisti o documentário, a gente vai passar ao final desse programa um resumo de 6 minutos, mas na verdade ele tem uns 45 minutos, né? E depois a gente vai transmitir também na TV 247, então quem tiver interesse, veja. Mas a Silvia vai explicar agora um pouco sobre como se desenrolou esse trabalho de doutorado, a ideia do filme, né? E o que trata esse documentário. Bom, então vamos lá. Eu sou psicóloga jurídica, já trabalhei, né, na defensoria como psicóloga, no TJ, no DGAS, enfim. Mas hoje eu estou atuando como professora, né? E aí, dentro de sala de aula, eu uso muito o dispositivo fílmico, né? Assim, filmes para debater com os alunos, para sair um pouco daquele lugar comum, né? De textos ou de livros e de debate teórico. E aí, com isso, com esse né, essa minha ligação com o cinema, eu pensei, gente, só as teses ficam muito nas bibliotecas e quase ninguém acessa. Eu vou produzir um documentário também para acessar a sociedade civil a esse assunto, né? Essa temática que é tão importante, que tem relação com as crianças e adolescentes e tal, né? E aí, então, eu tinha uma aluna que é a Branca Murat, que é sobrinha da Lúcia Murat, a cineasta, né? E ela adorou, se ocupou, assim, do projeto e falou, vamos embora, vamos colocar isso em marcha, né? Isso não é muito comum na academia, né? Você pegar uma tese e transformar num filme. Não é, assim. tanto que o nome é Tese Documentário, né? E aí até foi indicado pela UFRJ para o Prêmio Caput de Tese em 2016, né? Só de ter indicação já foi bem bacana, que realmente é um projeto diferente, né? E aí, com isso, eu pude levar o debate para várias instituições dentro do sistema de justiça, né? Universidades particulares, públicas, e tem sido um movimento muito rico de problematização, né? E o bacana é que, como o filme veio a posteriori, né, da defesa da tese, eu pude acompanhar também a lei, Você né, que foi sancionada. Ocupada, né? Ali também escrevendo a tese, Isso, tinha né? tese. Você já tinha terminado. Exatamente. Então, a lei foi sancionada sobre escuta e depoimento especial, que é o nome do método, né? E aí já explica aí o que é, então, porque eu coloquei o título aí sobre depoimentos e abusos, né? Crianças. Então... fala um pouco o que é explicar um pouco o que é, né? Qual é a grande questão que eu estou estudando? Não é exatamente sobre o tema da violência sexual, é exatamente como é que a gente atende no Brasil crianças e adolescentes supostamente vítimas. Eu gosto de falar supostas porque denúncia e verdade no Brasil são colocados muito como sinônimos, né? Muitas vezes a gente pode condenar inocentes com isso. A ideia é proteger as crianças, sim, mas não condenar inocentes, né? Então, sempre uma denúncia é uma hipótese, uma suposição de que a violência aconteceu ou não, né? Então, por que surge esse método em 2003, a partir de um juiz chamado Deltoé, né? Porque ele, muito incomodado com o método tradicional de atendimento das crianças, né? Então, você imagina uma audiência, o que seria o tal método tradicional? Uma audiência comum, onde estaria a criança, o suposto autor, promotor, defensor, enfim, todos ali, a família também, né? E o juiz fazendo perguntas como... Ele enfiou o dedo em você, enfim, perguntas super invasivas e todos presentes ali. E às vezes criança de 5 anos, né? Então esse juiz incomodado, ele resolveu construir um método que em 2003 ele denominou de depoimento sem dano, né? Que seria uma sala à parte, né? A parte do gabinete ali, da sala de audiência comum. Só que a característica dessa sala seria uma sala onde uma psicóloga ou uma assistente social estariam mediando, né, seria o intermediário entre as perguntas do juiz e essa criança. Como se o psicólogo pudesse ter uma maneira especial, assim, né? Tudo bem, ok, eu até compreendo esse pensamento, mas como se você pudesse extrair ali, né? Fosse alguém que pudesse fazer a extração
da verdade. E a grande questão, e aí começa a discussão com os conselhos envolvidos, tanto da psicologia quanto do serviço social, é sobre como é que fica a questão do sigilo, né? E por mais que você explique para a criança que ela está falando e que tem na outra sala, todos escutando, porque é isso que acontece, o verdadeiro panóptico, como diria Foucault, né? Então, tá todo mundo ali escondido, na verdade, quem que está sendo protegido, né? E aquela criança, ela não compreende exatamente que a palavra dela pode condenar alguém, né? E muitas vezes, eu acho que é bastante difícil aqui no Brasil, pelo menos, para os operadores jurídicos compreenderem que muitas vezes, apesar da violência, aquela criança tem um afeto com aquele que, né, muitas vezes a violentou. Então, então, nosso cuidado, né, da psicologia do serviço social é de fazer, não essa intermediação exatamente da inquirição, né, mas como é que, a discussão é sempre essa, de colocar em análise como é que poderia se dar essa escuta da forma mais ética, cuidando do sigilo, como era antes, né, no método tradicional. Só que de um novo formato, faz-se um atendimento, né? E depois vai para o processo o laudo daquele atendimento com todas aquelas pessoas que a gente atendeu, aquilo vai para um laudo, né, o que é possível a partir daquela avaliação psicológica. Mas é muito curioso, Gisele, porque uma coisa que eu vi na pesquisa também é que havia um incômodo, uma celeuma muito grande entre o operador jurídico, em especial o juiz, e a equipe técnica, né, psicólogos, assistentes sociais, de uma falta de conclusão desse laudo. Mas quem tem que dar a sentença é o juiz, né? Não é o psicólogo. Então, você faz a avaliação psicológica e a decisão ficaria para esse juiz. Mas o laudo tem uma conclusão, né? Assim, tem que ter ou não, necessariamente. Nesse campo... Chega para o juiz com alguma conclusão. Com uma avaliação psicológica daquele acontecimento. Ele que vai ali, está naquele lugar de dizer qual vai ser a sentença dele, né? Mas a busca, a ansiedade muito grande, realmente, da produção de prova. E por isso que... E aí a discussão também é essa. Enquanto a gente quer... Por isso que o nome do filme é Ouve, né? Enquanto com H preocupação... e entre parênteses, né? Ou seja, ouvir... É ouvir, no sentido de escutar cuidadosamente, né? Eticamente, sabendo que você tem muita... Você tem também falsas denúncias. E às vezes não são nem falsas denúncias, né? Em separação de casais há muito litígio. E muitas vezes, na raiva, as pessoas cometem atos, né? Que são passageiros e que, se bem mediados, podem não terminar em certas condenações ou impossibilidade de comunicação daquele ex-casal, né? Você falou sobre a dúvida de chegar a uma conclusão do laudo, né? A grande questão é se o depoimento da criança é suficiente para gerar provas contra aquela pessoa. Exatamente, principalmente porque o depoimento sem dano, que hoje é chamado de depoimento especial, depois do CNJ, da recomendação, né, 33/2010, que passa a se chamar depoimento especial, porque uma das questões era... E isso é estadual no Rio Grande do Sul, né? Isso começa no Rio Grande do Sul, agora é federal, que agora você tem a lei 13.431, que foi sancionada em 2017. Chamada, que aí é... E essa é uma outra questão, né? No grupo de trabalho da Maria do Rosário, com todo respeito, apesar de ser, né, do PT voltado aos direitos humanos, não houve debate público, né? Esse foi uma grande questão que chamou muita atenção. Não houve, e as 10 pessoas que estavam nesse grupo de trabalho, né, que construíram esse projeto de lei, que hoje é lei, né? Não tem ninguém colocando em análise, questionando, nem ninguém, por exemplo, do Conselho Federal de Psicologia, nem do Conselho, né? Ali, quando você olha de perto os nomes, são pessoas que eram favoráveis a esse método, né? E a questão não é ser contra ou a favor, porque eu acho que o filme coloca um pouco isso, né? As vozes contrárias e favoráveis. Mas a questão não é não fazer nada, mas é pensar com calma como é importante para a gente realmente, de fato, proteger a criança, não usá-la só como produção de prova, né? E também proteger aquele que está sendo acusado. Eu já trabalhei muito como perita e assistente técnico de homens acusados, né? E é uma situação muito delicada, porque é comum na cultura, numa separação de casais, muita raiva na questão da guarda compartilhada, na decisão da regulamentação de visita, mulheres entrarem, né? As mulheres, é mais comum as mulheres fazerem isso, com denúncia de violência sexual no meio de um processo de vara de família, sabe? A gente teve um caso aqui em São Paulo, né, que ficou muito conhecido e todo mundo que fez jornalismo já ouviu falar, que é a Escola Base. E você cita no filme um caso nos Estados Unidos que é o contrário da Escola Base. Então, a Escola Base é o que os professores eram inocentes, né, os donos das escolas eram inocentes, mas uma série de crianças prestaram depoimento dizendo que havia abuso. E aí a conclusão era que não havia, mas a reputação já tinha sido completamente destruída. Até, né?
pela mídia, né, Isso. com base nesses depoimentos que foram sendo vazados de forma sensacionalista e tal. E o caso dos Estados Unidos era o contrário, né, a conclusão foi que não havia abusos, mas depois as crianças cresceram e se lembraram que houve, né. Então, isso pode acontecer com frequência. Você já viu muitos casos de homens, né? Eu vou falar homens porque a maioria dos casos estatisticamente, Então, um homem que foi preso e ficou anos na prisão sendo inocente com base no depoimento de uma criança. Exatamente. E lembrando aqui, como você mesmo disse, que o objetivo é sempre proteger as crianças, mas... também não condenar inocentes, Exato. né? Então, é algo muito delicado, de fato, porque você ter provas... Porque a violência sexual, o abuso sexual, né, no Brasil, não deixa marcas físicas sempre. Essa é a grande questão. Então, essa coisa de exame de corpo de delito, você tem sexo oral, você tem voyeurismo, exibicionismo, isso tudo está previsto como abuso sexual. E essas violências não deixam marcas físicas. Sim. Então, tem que ter muita calma, a gente precisa de tempo mínimo. Claro que não é uma clínica, né? Não é um tratamento, mas um tempo suficiente para a gente entender. Por exemplo, teve um caso, Gisele, que eu atendi quando eu trabalhei na Secretaria de Assistência Social no Rio. Eu trabalhava na Zona Oeste, que era a área de maior índice de denúncia de violência sexual, de uma mulher chegar... comentando que a filha foi violentada pelo... E nos atendimentos, lá pelo 6º atendimento, ela chega chorando, porque todo aquele atendimento foi gerando uma elaboração, e você volta para casa, você pensa, você vive outras coisas, aquilo, né, continua. E aí ela chega chorando dizendo, olha, eu menti, né, porque eu tô com muita raiva, eu queria que você ajudasse. Então, para você ver como é que a ideia desse método, depoimento especial, que foi depoimento sem dano, é você, numa gravação, resolver essa questão. Aquilo ser anexado ao processo. Então, você imagina, nesse exemplo que eu estou te dando, depois de vários atendimentos, ver como é que pode desdobrar e, de fato, a história aparecer. É que nem quando você vai buscar um analista, né? Você chega com uma queixa inicial, mas nem sempre a questão é aquilo. Aquilo é o que você pode falar, né? Aquilo que é possível. Pode ser que nem você descubra aquilo, mas o analista descubra. E às vezes nem os dois, né? E aquilo vai... E a psicanálise, às vezes, nem constrói diagnóstico. Para a psicanálise, por exemplo, essa abordagem teórica é uma grande questão, a coisa do diagnóstico. Pode levar 10 anos, pode levar a vida inteira, você pode nunca diagnosticar, né? Então, é tudo muito delicado, você constrói muito rótulo, né, estereótipo, e, em geral, são com pessoas pobres, né? Então, existe uma certa marca étnica de classe, essa questão, né? Assim, então, na própria assistência social, eu nunca atendi ninguém nem do que supostamente a gente chama de classe média, né? Assim, classe desfavorecida financeiramente. Por que isso, se o abuso sexual atinge todos? Mas, em geral, isso fica forjado na família, não vai para, sabe... Acaba a denúncia não indo à frente. Você diz quando é uma classe social. Em geral. No Degase mesmo, que é a antiga FEBEM no Rio, né, que cada estado tem um nome hoje, eu me lembro que eu trabalhei lá, os anos que eu trabalhei lá, eu nunca atendi um garoto branco da Zona Sul do Rio, por exemplo. Né, eu me lembro de uma amiga dizer que atendeu, ele ficou umas horas esperando o advogado dele, não era defensor público, e ele saiu de lá. Né? Então, e aí o filme tem o exemplo do Rio Grande do Sul e do Rio, né? Fala um pouco do Rio também. Os recortes são... Por quê? Porque no Rio Grande do Sul onde começa, né, o mentor intelectual era um juiz, que hoje é desembargador, né, que é o Dr. César. E no Rio, não só porque eu moro lá, mas porque tinha uma força contrária, um plano de força, de problematização muito grande. E o Conselho de Psicologia do Rio, muito militante, né, também colocando em análise, eu me lembro que a gente ia para os congressos para levar a discussão junto com quem era favorável. Não só para ser contra, mas para a gente pensar junto como é que poderia ser isso, né? O que seria um trabalho ético, cuidadoso, de escuta e não de inquirição, né? Como é que poderia ser esse método, esse depoimento, enfim. Mas foi bastante interessante, apesar da lei estar aí, né? A luta foi muito importante, porque eu acho que a gente travou alguns consensos sobre como fazer, o próprio nome teve alteração também, né? Mas é uma luta constante, né? A coisa não está dada, ainda mais nesse contexto de golpe. A lei foi sancionada sem debate público, a gente fala muito em devido processo legal, né, de contraditório, ampla defesa, mas a gente, nessa lei 13.431, que é uma alteração do Estatuto da Criança e do Adolescente, nada mais nada menos que isso, né, ela não teve o devido processo legislativo garantido, que na Constituição Federal, mais ou menos artigo 58 e 60, está previsto debate público. E que resultados você...
contaria depois da sanção dessa lei, né? O que trouxe de resultados? Essa lei está acontecendo, a gente tentou participar ao máximo através de representantes, né, do Conselho Federal no debate do decreto que regulamenta, vamos dizer assim, a hermenêutica, né, a interpretação dessa lei. Então, a gente conseguiu algumas coisas ali encaixar, né, nessa discussão, e a professora Esther Arantes foi muito importante nesse debate da PUC da UERJ, muito importante na época do debate do projeto de lei também no Senado, no que ela conseguiu participar, que ela não foi chamada. Ela é um membro importante do CONANDA, né, o Conselho Nacional de Direito da Criança, e é uma grande representante nossa desse campo que quer problematizar. Mas agora a grande discussão é essa, né, escrever muito texto, publicar, participar de congresso, para a gente continuar discutindo, apesar do decreto não ter saído exatamente com algumas questões que eram importantes, né, como, por exemplo, a gente pediu para estar no decreto dos psicólogos do Tribunal de Justiça que não quiserem fazer o depoimento especial, né, não serem aquele que está ali no intermediário, para não serem obrigados. Uhum. E isso, por exemplo, eles tiraram. Então, e eles querem que quem não quiser vai ter que pedir exoneração, sei lá o que vai acontecer. Tá. São obrigados a fazer. E aí você não tem como, porque isso é infantilizar, né? Uhum. Essa é uma abordagem que está ligada a uma psicologia cognitivista. E o psicólogo que é psicanalista ou de uma outra abordagem, que tem uma outra maneira de atender, de escutar, né? Então você infantiliza porque você quer homogeneizar um atendimento que é impossível por conta de uma abordagem teórica que às vezes é incompatível. E isso tem atravessamentos éticos, né? Uhum. De construção do saber, de como é que você ouve o outro. Né? Você conta algumas histórias, né, no documentário, que são histórias reais, certo? Sim, 2 histórias. Mas aí são interpretadas por atores, né? Com Exatamente. Outros nomes e tal. Exato. E aí, quais são essas histórias? A grande questão que eu quero mostrar ali, né, é o Miguel, que é o nome fictício, né, que é o pai. Ele vai ali representando a filha, que traz a história da denúncia, que é muito interessante porque ele é um cara, o cara real, né? Assim, a pessoa real. Tem muito dinheiro, é um cara que vive bem, e ele mostra, quando vocês virem, né, o documentário, como ele teve privilégios no atendimento. Então, Porque ele conhecia pessoas e tal. Quando ele elogia, na verdade ele não elogia a política pública, e eu quero colocar isso como campo de análise, né? Uhum. Então, quem não tem dinheiro, quem não tem conhecimento, tem o quê? Aí você olha o contraponto da Nicole, que ela mostra exatamente o que aconteceu com ela sem todos esses privilégios, ou seja, como é que a política pública opera de acordo também com o recorte de classe, né? Assim, claro. E é muito curioso, também tem um pequenino detalhe, que ele, por exemplo, ele falou, o pai, né? Não quero que minha filha seja nem representada por uma atriz. Você vê o nível de proteção quando você tem um estofo maior, né, assim, de condição de estar nesse lugar ali de quem protege. E a Nicole deu as caras ali mesmo com a atriz, porque não tinha ninguém. Inclusive, é bizarro, porque a sentença do caso dela, você vê como é que é tudo feito meio no automático, o juiz fala para ela voltar para casa junto com seus representantes. Cara pálida, como assim? Ela tá acusando o pai, e a mãe ficou... Qual é o representante, sabe? Você vê como é que a coisa é tanto processo também. Deslocado. Né? Hoje no Brasil você tem 100 milhões de processos. Né? Então, assim, os juízes também resolvem não sei quantas, né, audiências por dia. Então, vira um automático que não nem tempo para ler laudo. Em geral, eles leem a conclusão, é muito comum. Né? Claro que você tem de tudo, né? Você tem ótimo juiz, ótimo... Não estou querendo generalizar. Mas tem uma coisa, assim, um certo automático, uma certa busca muito forte de produção de prova, né? É muito importante essa ação desse juiz, né, esse gesto, porque ele reconhece que ele não é capaz de ouvir a criança, né? Ele dá esse depoimento no filme, dizendo que eu nunca mais quero fazer isso, depois que ele faz uma vez, né? Exato. Porque ele vê que não tem condição alguma de fazer as perguntas adequadas, de ouvir corretamente e que isso pode prejudicar o caso inteiro, né? E aí, essa ação dele de reconhecimento de não capacidade de fazer aquilo gera todo esse movimento, né? Mas é muito interessante uma coisa, né? O juiz, ele tem condição, se ele se percebe ali numa temática, vamos dizer, infância e juventude eu não consigo, ele pode ir para a área criminal, enfim, ir para um outro campo. Mas você vê que os psicólogos, eles não têm como escolher, né? Além de serem obrigados a fazer um trabalho que eles não se consideram. Você vê que é uma coisa um pouco aptos, desigual, né? Assim, nesse sentido. E ele também, não se sentindo, não saiu daquele lugar, mas colocou um método que pudesse
né, deixá-lo ali, vamos dizer, a salvo daquele constrangimento, né? Então, eu acho que tem muitas questões em jogo, né? Não é só ser contra. Como é que a gente pode cuidar daquele que está sendo acusado e não traduzir uma denúncia como verdade. Eu procuro discutir isso muito com os alunos, porque, em geral, quando você fala de violência sexual contra a criança ou crimes hediondos, a tendência é você ficar com raiva daquele que está sendo acusado, de imediato. Isso é uma relação muito emocional, por isso que é importante, né, ter supervisão, fazer análise, além da formação, né? É muito importante você cuidar como é que vai ser essa escuta, né? O nosso instrumento de trabalho, ele não é um bisturi ou uma coisa concreta, é algo intangível. Então, você tem que cuidar muito para, no afã ali da emoção e de, supostamente, no discurso de proteger a criança, você pode, né, não operar justiça, né? Então, o lugar da equipe interdisciplinar é até não atrapalhar o operador jurídico produzindo um trabalho que, ao final, seja justo, de fato, né, para todos. Claro. E que não amplie litígio, que eu acho que isso é uma outra coisa também, né? Porque essa lógica adversarial, onde na justiça é a lógica adversarial, né? Você tem o que ganha e o que perde. E isso no campo de família é muito destruidor, né? Porque a ideia nossa da psicologia jurídica, pelo menos nessa perspectiva mais crítica, mais cuidadosa, né? Assim, nesse sentido mais ético, né? Que é atravessado pelo pensamento ético ali no atendimento, é você não ampliar litígio, né? Então é uma lógica de mais autocomposição, digamos assim, né? Que aquelas pessoas possam ser donas, né, protagonistas dos destinos das suas vidas, né? E não um terceiro ser tão incisivo assim, né? Tem um comentário aqui do OCS Ramos, diz que o tema é importantíssimo e a Áurea Novaes... Essas são as minhas irmãs, figuras. São? Tá. A Áurea Novaes... Ela diz... A Jussara Galhardo diz que quer ver o filme, então a gente vai passar um resumo de 6 minutos agora ao final do programa e depois a gente transmite, aí eu anuncio lá na comunidade quando que vai ser. A Áurea Novaes diz, muito bem colocado o debate, aliás, estamos vivendo desde o golpe de 2016 a ausência de debate e a ausência de consulta pública. Mas, na verdade, essa lei foi antes do golpe, né? Não tem exatamente uma relação. A falta de debate... A lei é de agora, de 2017, né? Ah, tá. Ela mas foi aí... sancionada agora. Mas você relaciona isso a alguma coisa, ao Antes momento a gente tinha um político? incômodo muito grande. O Temer, quando ele decide, ele sanciona rápido, né? Porque é o seguinte, a grande instituição que está por trás disso é a Childhood, né? Que é uma ONG que está ligada à rainha da Suécia e o rei, né? O Gustavo e a Silvia. E aí eles estiveram visitando aqui e ele sancionou isso muito rapidamente. Ele deu um depoimento sobre isso, né? E aí a gente foi começando a compreender por que não teve debate público, por que havia uma pressa. Ele queria fazer atender uma certa demanda de um campo muito importante, que é a infância e juventude. Aliás, ele lançou um programa com a primeira-dama, né? Ah, sim. De infância. Exatamente. Que nada virou muito. Assim. E assim, quando você olha a lei de perto, né, eles falam de leis internacionais, mas e os marcos legais nacionais? Essa lei 13.431 fala que para dar diretrizes, sistema de garantias de direito, mas existe uma resolução 113 de 2006 que já discute isso e que foi debatida publicamente e que fala do sistema de garantias de direito, sabe? Então, assim, não só essa resolução, mas outros marcos legais da infância, teria vários para enumerar para você, trazer também os profissionais das políticas públicas para discutir. Ninguém participou, sabe? Então e assim, o mais incrível, Gisele, é que o texto original é da Maria do Rosário, do PT, a deputada, mas de tanta discussão para rever, entra na cena Laura Carneiro, que é do PMDB, ela mesma, olha só, do PMDB, ela diz, esse texto tá fraco. Graças a ela, você vê como é que as coisas não são tão simples, né? PT e PMDB que a gente está falando. E ela vai, faz alterações e melhora um pouco o texto. Mas porque essa professora Esther Arantes, que é a nossa grande representante, foi lá discutir, ficou em cima. Porque senão nem isso sairia, sabe? Então a coisa poderia ser muito pior, né? Então essa questão dos marcos legais, e você ter uma childhood, que é a rainha Silvia, né? E o
do rei, por trás disso, assim, como assim uma ONG internacional e os marcos legais e as discussões públicas, sabe? Como assim? Né? Isso passou na frente. Né? Então, uma grande questão. Eu queria te fazer uma pergunta um pouco fora do filme agora, que é sobre o momento em que a gente vive de delações premiadas. Na verdade, passou um pouco, porque o Lula já foi preso, né? Teve muita delação premiada e muito vazamento para a imprensa ali, num ato coordenado entre Ministério Público, Polícia Federal e mídia, né? Que acabou colocando o Lula na prisão e muitas outras pessoas na prisão também. E aí você fala uma coisa que tem total relação com isso, né? Que é o depoimento como gerador de provas e sem necessidade, que na verdade há necessidade, né? Mas o depoimento como si só gerador de provas. E a gente sabe que o depoimento do Léo Pinheiro, por exemplo, é o que incrimina o Lula, e agora novamente no caso do sítio, né? E você fala sobre isso relacionado a crianças, relacionado a abusos, temas importantíssimos. Né? Não, sem dúvida delicados. Nenhuma, né? Então, é essa história, né? Num afã de, sei lá, de busca de um bode expiatório, de aplacar a angústia, sei lá, de quem, né? Dentro desse sistema de garantias de direitos, você dá uma resposta, uma resolução, você pode tratar a denúncia, né? Essa questão de denúncia como verdade é algo muito forte. Se cai no sistema de justiça, né? É um perigo, porque entra na rede e é um salve-se quem puder. Porque se você não tiver realmente... Se não houver algum interesse por algum motivo, né? Ou porque a pessoa não tem conhecimento, ou não é de uma classe favorecida, ou por questões políticas, como, né, no caso do Lula, você incrimina sem provas, né? Tanto que no mestrado, que eu estudava processos concluídos para ver a atuação dos psicólogos e tudo, né? Eu me lembro de uma promotora dizer, quando avaliando um processo, que fortes indícios valem como prova. A gente estava falando aqui antes de começar o programa de 2 casos muito polêmicos, né? E que a gente não está falando que essas pessoas são inocentes, sim, mas que não há provas no caso Nardoni e no caso do Bruno, né? Exatamente. Do goleiro. Que são fortes indícios. Então, assim, você imagina, isso a gente tem que lutar contrariamente até o fim, não ter medo. Eu ouço pessoas assim, você ainda está discutindo isso com o filme e tal, mas já tem a lei. Não importa, a lei não está alterando o Estatuto da Criança, a gente pode criar, depois a gente pode mudar isso de novo. As coisas não são fixas. E outra coisa, eu acho que discutir isso na academia, com estudantes de psicologia, estudantes de direito, que essa é a minha militância é muito em sala de aula, né? Militância em que sentido? Não é doutrinar ninguém, mas é de produzir pensamento, da gente pensar o que a gente produz com os métodos, quais são os efeitos, né, daquilo que a gente produz a partir das nossas práticas. Para quê? Né? A gente quer o quê com aquilo que a gente está produzindo? Então, eu acho que isso é muito importante, tanto falando da minha área, né, tanto no campo do direito quanto no campo da psicologia. Né? Muito bom. A Jaqueline Valejo diz aqui, debate necessário, documentário excelente. Excelente documentário, diz OCS Ramos novamente, o tema requer debate mesmo. Emilson Machado diz, excelente entrevista, onde assistir o filme? Emilson, a gente vai passar um resumo agora de 6 minutos, logo após essa conversa aqui, então fica aí que você vai assistir um resuminho, só que a gente vai passar o filme que tem 45 minutos nesse fim de semana, só fica atento ali à programação que eu divulgo o horário. Vai estar aí na TV 247. E o Emilson também diz, o tema do documentário é importantíssimo. Jussi escreve, Gisele Silva, nos vemos dia 23 de fevereiro. Aguardo maiores divulgações do filme. Você vai vir no encontro de membros e assinantes? Eu sou membro. Dia 23 de fevereiro, então. E o Thiago David também diz, grande documentário. Então, que bacana, que ótimo. Silvia, muito obrigada pela sua vinda aqui, pela nossa conversa. É um prazer, assim, estar aqui com você. Tá aqui o livro de presente, tem um artigo meu. Muito obrigada. É isso. E obrigada a todo mundo que assistiu. A gente vai, então, passar um resumo de 6 minutos desse documentário Ouve, da Silvia Inês. Obrigada, gente. Quando eu tinha 15 anos, eu saí de casa. Mas não foi por causa de uma treta qualquer de família. Aos 13 foi quando eu tive coragem de contar pela primeira vez para um tio meu o que estava acontecendo. A real é que desde os 8 eu vivia um inferno dentro de casa. A minha mãe saía para trabalhar antes de clarear e só voltava de noite. Eu acordava, ela já nem estava mais lá. Quem ficava comigo era meu pai. No dia que eu consegui contar as paradas que ele me obrigava a fazer, meu tio entrou com uma denúncia na justiça contra ele.
Só que as coisas só ficaram mais tensas depois que a nossa família ficou sabendo o que estava rolando. Isso mexeu muito com todo mundo. Eu vi a minha família ruir, sabe? Aos poucos, minha família foi desabando. A minha mãe disse que não acreditava em mim. Aí meu pai começou a me ameaçar por eu ter contado sobre todas as vezes que ele me assistiu tomar banho, que ele mexeu no meu corpo, que ele me obrigou a colocar a boca no pinto dele. Eu ouvi que ia ser feita de estrogonofe se levasse o caso pra frente. Mas eu fui. Chegando lá, eu até fui bem atendida. A psicóloga que ficou comigo era super gente boa. Mas foi horrível. Eu não conseguia falar nada com nada, sabe? Eu senti um medo que eu nem sei explicar. Ouvir crianças e adolescentes no contexto de um processo judicial é uma tarefa complexa. Nós não temos uma formação adequada e nós indagamos as crianças ou os adultos da mesma maneira. Uma formação diferenciada, uma maneira de abordagem diferente, foi a perspectiva do depoimento sem dano, anteriormente denominado como tal, e agora depoimento especial. A nossa sala ela foi montada, né, com cores assim, amenas, para que a criança se sinta à vontade, tranquila. A criança tem brinquedo, tem lanche, então ela pode se sentir à vontade no Tribunal de Justiça, como uma alternativa de uma audiência tradicional, em que a criança ela ficava numa audiência comum na frente do juiz, do promotor, da defesa e do réu algemado, olhando para ela e os adultos fazendo uma série de perguntas inadequadas sobre o abuso sexual que ela sofreu. Então, primeiro vou me apresentar. Meu nome é Áurea, eu sou psicóloga do Tribunal de Justiça e eu trabalho aqui conversando todos os dias com crianças e adolescentes que vêm aqui me contar alguma história. E depois que você contar um pouquinho de você para a sala de audiências te conhecer um pouco melhor, a gente vai pedir para você contar a sua história do seu jeito, do jeito que você puder lembrar. Nós estamos aqui preparados para te ouvir. E você pode me contar a sua história o tempo que você precisar, né? E ao final da sua entrevista, a gente vai entrar em contato com a sala de audiências por esse ponto eletrônico ou pelo telefone. Então, é importante que você lembre todos os detalhes, né? Porque, como eu sempre digo, a gente não estava lá, né? Quem viveu a situação foi você. E a gente gostaria de saber com todos os detalhes para a gente poder compreender a sua história. Nesse sentido, o depoimento sem dano é uma grande descoberta, sabe? Que reconfigurou o sistema convencional e até opressivo dos depoimentos infantis. Eu que acompanhei a minha filha até o gabinete com a psicóloga. E o juiz teve a sensibilidade de que o réu não estivesse na sala de audiência na hora em que o depoimento dela fosse transmitido pelas câmeras. Ou seja, eu não queria, como vários pais, que esse homem sequer visse a imagem dela. Isso é uma reação paterna, não é uma coisa que está baseada em nenhum pressuposto legal. A grande questão é se, ao transformarmos a nossa escuta numa escuta inquiridora, se nós deixamos o lugar de profissionais psicólogos e passamos a ocupar o lugar de profissionais de polícia. E em relação a isso, eu acho que a psicologia tem muito a se perguntar. No entanto, todos nós acreditamos, tanto os psicólogos, como os assistentes sociais e como os juízes também, todos querem o bem da criança. Ninguém tem má fé nessa história. Mas o que é o bem da criança?